começando mergulhando no espelho. Mas não esqueça de se inscrever no canal e tocar no sininho para continuar sendo o nosso companheiro, o nosso amigo, neste nosso programa, que é feito com afeto e com ternura. Existem pessoas que são ternas, cuja profissão é receber pessoas com ternura, cuidar de pessoas. Nem toda profissão é assim? Será? Existem profissões que são mais técnicas, cuja preocupação maior é com a parte mais material. Existem profissões que exigem que saia algo de dentro. E uma dessas profissões é assistente social. Hoje, eu recebo aqui um assistente social, deixa eu ler aqui, porque ela tem muita coisa. Além de assistente social, ela é doutora em ciências pela Unifesp e presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E é minha irmã. Por isso, eu tenho um prazer especial em recebê-la. E divido isso com vocês. A doutora Naira de Fátima Dutra Lemos. E aí? Que bom estar aqui com você. Está disposta a mergulhar no espelho? Vamos lá. Não tem medo de mergulhar no espelho? Nem um pouco. Me diga uma coisa, o que é ser assistente social? Ser assistente social é muita coisa. Eu acho que, antes de tudo, quando você decide por essa carreira, é saber que você vai ter muitos desafios. Né? Desafios com você, com a tua percepção de vida, com o outro que precisa de você e, mais do que tudo, com o entorno, né? Com políticas públicas que te ajudam ou te atrapalham na condução do teu trabalho. Então, acho que ser assistente social é dar muito de si para a melhor qualidade de vida dos outros. Qual o trabalho de um assistente social? O que é que faz um assistente social? Eu vou te falar de maneira mais prática. Né? O assistente social hoje, acho que nas últimas décadas ele tem assumido no Brasil um papel muito importante. Acho que até por conta da carência da sociedade, carência em todos os sentidos, né? Então, o assistente social ele pode trabalhar em várias áreas. Ele pode trabalhar na área da saúde, na área da assistência social propriamente dita, no Poder Judiciário. Eu, por exemplo, trabalho na área da saúde e educação, né? Porque eu trabalho numa universidade cujo ambiente de trabalho é saúde, ligado a um hospital. Então, eu trabalho na área da saúde, mas também na educação. Então, eu acho que hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de trabalhar em várias áreas. E eu, além de tudo isso, afunilei minha carreira para trabalhar com a população idosa. Trabalho com gerontologia, com idosos, desde o meu primeiro dia de emprego. E lá se vão 46 anos. Mas como trabalhar com idoso? Como assistente social pode fazer um trabalho com idoso? Para as pessoas entenderem. Como um assistente social trabalha com idoso? A minha carreira, por exemplo, ela foi dividida exatamente ao meio. Durante metade da minha carreira, eu trabalhei na assistência social, que eu trabalhava num órgão, então, existente no Brasil, Legião Brasileira de Assistência, onde a gente prestava assistência social. Então, a gente trabalhava com convênios com instituições para idosos, com grupos de idosos, enfim. E dali para frente, quando a LBA foi extinta, eu comecei a trabalhar na Universidade Federal de São Paulo. Eu, especificamente, trabalho numa disciplina de geriatria, onde a gente atende, de maneira interdisciplinar, a população idosa que é atendida pelo SUS. Né? Lá é um serviço do SUS. Então, a gente trabalha com as famílias, com os idosos. Eu, por exemplo, coordeno um programa que atende idosos no domicílio. Né? Então, a gente vai até a casa deles e presta toda assistência na área da saúde. Então, esta é uma das possibilidades. Ou trabalhar na assistência social, na regulação dos benefícios, e por aí vai. No judiciário, né? Nos perfis, nos pareceres para os juízes e tudo mais. Então, trabalhar com idosos, trabalhar com gerontologia é uma gama muito grande também. E eu trabalho no ensino, né? Então, eu coordeno um programa de residência multiprofissional e tenho uma inserção importante no programa de residência médica também, mostrando para essa juventude, para essa meninada que escolheu trabalhar com a população idosa, os caminhos mais importantes, mais interessantes e ajudá-los no que for possível. Está aumentando o número de idosos. Sim. Está? Sim, a população idosa no Brasil atingiu agora recentemente, quando a gente fechou o censo, quase
acho que 15% da nossa população já é idosa, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque a gente vai ter, daqui a alguns anos, mais idosos do que jovens, mais idosos do que crianças. As pessoas estão tendo menos filhos, né? A média de filhos era de torno de 2 a 3 filhos por casal, hoje é 1,5 filho, um filho, vamos dizer assim, segundo o IBGE. Então, a população idosa cresceu não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E, proporcionalmente a isso, eu entendo que tem que crescer o número de profissionais para trabalhar com essa população também. Agora, eu tenho uma dúvida. O profissional, o assistente social, só trabalha com as pessoas carentes? Não. Eu, por exemplo... Você fala do SUS... É porque eu sou funcionária pública e trabalho no SUS. Mas eu, por exemplo, atendo famílias num consultório. Eu tenho um amigo, um dos médicos que trabalha comigo, ele é geriatra, e quando ele tem problemas familiares complexos naquelas famílias que ele atende, ele também me chama para atuar, porque a carência não é apenas financeira. Claro que no SUS a gente trabalha com a população que é usuária do SUS, que pode ser uma população com uma renda mais baixa, mas ou não, né? Então, o SUS é universal. Mas a maioria é a população com renda inferior e tudo mais. Mas, muitas vezes, a nossa intervenção não é só nessa questão. É no que diz respeito a relações familiares, a problemas de curatela daqueles idosos, independente de ser pobre ou rico, né? E não trabalha só com a população pobre. É que eu trabalho no SUS. Agora, o assistente social, que você acabou de me dizer, uma informação que eu não tinha, ele pode atender individualmente? Pode atender individualmente. Mas não é muito comum. Não é muito comum. Eu, por exemplo, acho que conheço só eu mesma que faço isso aqui em São Paulo, porque eu trabalho especificamente com gerontologia. Então, o que este médico me chama? Quando ele tem uma discussão na família, quem vai ser o responsável por aquele idoso? Quem vai cuidar dele? Um filho não quer, o outro não quer. Quem vai ser o responsável pela curatela? Questões familiares importantes, né? E também orientação aos médicos para trabalhar um pouco essas questões. Aí é onde entra o assistente social, que vai trabalhar essas questões com a família. Isso. Vai ser mediador. Mediador. E ajudar os profissionais a entenderem essa dinâmica também. Porque quando um paciente, ou um idoso, ou um cliente, como a gente queira chamar, chega para um médico, por exemplo, ele não chega só com a doença dele. E o médico não vai ver só a doença do seu João. A gente orienta, e é para isso que a gente forma geriatras e especialistas de gerontologia, que a gente veja a doença do seu João, mas não só ela, mas o seu João com e apesar daquela doença. Então, a importância é conhecer o indivíduo como um todo. E dentre todos esses aspectos, muitos deles são trabalhados ou divulgados para aquele profissional, orientações para aquele profissional, divulgadas orientações para que ele trabalhe da melhor maneira. Então, nunca atender só o idoso doente. Mas como resolver quando entra em questões jurídicas? Porque deve acontecer. Muitas filho abandonar isso, com isso, pai, a família não dá assistência, não dá... Isso é a coisa mais comum do mundo. Como resolver isso? A gente tem como parceiro o Poder Judiciário, né? A gente caminha para o Ministério Público, onde encaminha para a Defensoria do Idoso, onde tem colegas assistentes sociais, psicólogos e os próprios juízes e defensores públicos que nos ajudam no momento em que a gente não consegue mais resolver aquela questão. Esse grupo reconhece o papel do assistente social? Sim, inclusive tem assistente social no Ministério Público também. A gente troca figurinha com eles. Será que o melhor caminho é encaminhar para uma instituição? Será isso? Será aquilo? O idoso que é abandonado no hospital, a gente pede o apoio do Ministério Público para arranjar um local para esse idoso morar. Então, é uma parceria. Então, a gerontologia é isso, você trabalhar com vários cenários e vários atores. Agora, isso é uma coisa antiga ou é algo novo? Não, novo que eu diga de 10, 15 anos para cá? Não, bastante antigo. Eu nunca trabalhei com outra coisa na vida a não ser com idoso. Claro que quando eu comecei a trabalhar lá atrás, ninguém falava em gerontologia, isso era uma coisa muito mais da Europa, né? Eu lembro que os nossos primeiros materiais para estudar gerontologia eram franceses, a gente nem sabia ler francês, e isso foi evoluindo, né? Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Gerontologia já tem muito mais que 50 anos, então não é novidade. Claro que isso foi se aperfeiçoando, né? Hoje a pessoa, para trabalhar com idoso, pretende que ela tenha uma formação, que ela estude, que ela faça uma especialização nessa área, para que ela possa, de fato, conseguir trabalhar. A mesma coisa o residente, o aluno de medicina. Ele tem que fazer uma especialização, que no caso é a própria residência, para ele ser um geriatra. Qual foi a sua formação?
Didaticamente, qual foi a sua... Eu fiz serviço social e, quando eu acabei, não existia nenhum curso de gerontologia no Brasil. Os 2 primeiros cursos de gerontologia no Brasil... Foi por isso que eu perguntei eu tive se é a algo honra novo. de criar. Não, eu tive a honra de criar, mas isso há quase 30 anos atrás. Então, a gente criou um primeiro curso na Unifesp e um na São Camilo, que eu trabalhava junto com uma colega, uma outra assistente social. Daí para frente, a gente teve esparramados 1000 cursos por aí. Aí eu fiz o meu mestrado na área do envelhecimento e o meu doutorado também, trabalhando com cuidadores. E aí a Sociedade Brasileira de Geriatria, ela titula o indivíduo, né? Ela titula o indivíduo que fez um curso. Então, eu faço lá o meu curso de especialização e a sociedade chancela, vamos dizer, o curso que eu fiz. Eu e muitas colegas antes de mim, que não existia esse curso no Brasil, a gente também prestou uma prova na sociedade com outros modelos. A gente apresentou monografia, a gente fez entrevista, a gente fez prova escrita para a gente receber o título pela sociedade. Depois eu fiz o mestrado e o doutorado sempre nessa área. Certo. Agora, o que nós temos aqui, se uma pessoa quiser trabalhar com idoso, qual o caminho que ela tem que fazer? É importante saber que, para você ser especialista em geronto, você não precisa ser assistente social, ou só médico, ou só dentista. Qualquer pessoa que tenha interesse em trabalhar com essa população, que tenha nível superior, ela pode procurar um curso. Nós temos os cursos de especialização, tem no Brasil inteiro, né? Então, esse curso ele é aberto, os cursos de especialização em gerontologia. Por exemplo, tem turmas de cursos que eu dou aula, que tem administrador de empresa, advogado, engenheiro, médico, assistente social, psicólogo, porque aí ele vai canalizar todas as informações do conteúdo da gerontologia para a área específica dele. Então, ele pode ser um arquiteto especialista em gerontologia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com acessibilidade, né? Como é que são os móveis, como é que é a casa, altura, como é que deve ser... como é tudo aquilo. Exatamente, mas ele vai ver aquele foco do idoso. O psicólogo, ele vai ter a formação para trabalhar com o indivíduo idoso, e assim vai. Então, a gerontologia é um campo muito amplo e a recomendação... Está aumentando cada vez mais, cada porque vez a população idosa está aumentando. E a recomendação é que a pessoa se especialize nisso, para que tenham uma apropriação do conteúdo para trabalhar com essa população. Agora, atender um idoso não significa que você é especialista. Você tem que estudar para isso, em resumo. Certo. Agora, quanto tempo você trabalha? Eu comecei a trabalhar em 1º de fevereiro de com 78. Quando eu acabei a faculdade, 79, desculpa. Meu primeiro emprego já foi com a população idosa. É como eu disse, dividi em 2 etapas. Primeira etapa na assistência, a segunda etapa no envelhecimento, mas sempre na Unifesp, mas sempre com idoso. Eu não queria saber do seu caso, porque no seu caso você dá aula, você coordena grupo, Sim. Você está no outro nível. Mas qual o trabalho? Como fica o trabalho da assistente social? Só na assistência. Só na assistência. Sim, ela vai fazer exatamente o que eu faço. O que ela faz? Ela faz exatamente o que eu faço. A única diferença minha é que eu estou numa universidade. Mas tenho colegas que são minhas amigas da universidade que só praticam assistência, porque estão dentro do hospital. Elas vão na casa do idoso? Depende do programa. Eu vou na casa do idoso porque eu coordeno um programa de atenção domiciliar. Mas a minha colega assistente social que trabalha no hospital, ela atende o hospital, o idoso Como e sua é esse família... processo de trabalho? Eu vou na casa do idoso, eu olho, aqui tem um idoso... No meu caso, a gente tem um programa de atenção domiciliar. Então, o idoso se inscreve naquele programa, a família se inscreve, a gente vê se preenche os nossos critérios, que são critérios específicos nossos, e a gente passa a assumir o cuidado daquele indivíduo, ele não precisa mais ir ao hospital. Não precisa mais a EUBS. Ele só vai ao hospital para uma emergência, para uma urgência. E a gente dá todo o atendimento lá. Isso não existe só na Unifesp. Nós temos esse programa, é um dos poucos que é só para idoso, mas os serviços de saúde da prefeitura também prestam esse serviço, né? Com assistente social, com enfermeira e tudo mais. É uma equipe multidisciplinar. E como as famílias dos idosos, em geral, estão recebendo esse programa, recebendo os nossos pacientes, posso falar da minha experiência, o sentimento que eles têm é de eterna gratidão. Eles aceitam bem o trabalho do assistente social? Imagina você ter uma equipe que vai na sua casa e vai o médico, vai a enfermeira, vai o podólogo, vai o dentista, e você não precisa tirar o idoso da sua cama para carregar numa cadeira de roda e levar para um hospital. Aí você tem um problema que perdeu o benefício, você tem um assistente social para te orientar. Nós, por exemplo, uma coisa que nós fizemos há 2 anos atrás, que
foi bastante diferente. Nós identificamos nas nossas famílias a dificuldade, logo depois da pandemia, as pessoas com dificuldade extrema, até com falta de alimentação e segurança alimentar. Nós lançamos uma campanha entre nós mesmos e conseguimos manter várias famílias com alimentação, com cesta básica, por 4 meses. Não é o papel da saúde fazer isso, mas a gente sentiu que aquilo era importante. Então, a gente, por exemplo, o paciente precisa, a gente vai à casa dele, o médico vai à casa dele, e ele está com algum problema, a gente consegue imediatamente colher o sangue dele, levar para o hospital e tratar o idoso. Isso é uma coisa que quase ninguém tem. Se você tem um convênio, não faz isso com essa rapidez, né? Então, é um serviço especializado, atende poucas pessoas, porque o nosso objetivo não é atender hoje e voltar daqui 6 meses. Tem idoso que a gente vai na casa até 3, 4 vezes por mês, se é um idoso grave, a gente acompanha tudo. Então, atender o idoso no domicílio, eu acho que é uma das coisas mais felizes e mais gratificantes que você pode fazer. É que gratificante é muito comum, né? Mas é feliz, de dar uma felicidade, de dar uma alegria de você ver que você fez alguma coisa por aquela família. Você fez Agora, como você e este grupo conseguem manter isto, tendo um governo, outro governo, onde normalmente as coisas são diferentes. Mas é um programa, está instituído, está dentro da universidade, é ligado ao hospital, e, claro, a gente já ficou meses sem carro, já ficou meses sem enfermeira, usando o carro da gente. Do processo político do momento. Do momento, não nem tanto o processo político, mas a questão interna. O hospital está ruim de dinheiro, então vamos tirar o carro. E a enfermeira pediu demissão, vamos ficar 3 meses sem enfermeira. Então, claro que... Mas isso eu acho que acontece em qualquer serviço público, né? Mas é uma luta. Não, eu estou contando aqui o lado bom, mas é uma luta diária isso, né? Quais são as maiores dificuldades de exercer Eu acho trabalho? Que, especialmente da atenção domiciliar, ainda o serviço, o hospital, entender que isso é muito bom para a família. Porque o que o hospital pensa? A cara do hospital, como a gente fala, é o prédio, né? Eu atendo 2.000 pacientes, eu faço tantas cirurgias, isso, tantos pacientes por mês e tal. Aquilo é número e tal. Ali não, ali é um número pequeno de famílias. Felizmente, isso mudou muito. A gente, no começo, batalhou muito para ser reconhecido naquele espaço. E hoje a gente tem um reconhecimento muito importante. Especialmente, eu diria, e quero sempre reforçar, dos jovens que estão se formando. Tanto os geriatras quanto os especialistas de gerontologia. Eles têm uma visão muito boa do programa e do como eles podem fazer diferença cuidando na casa do paciente. Eu noto que as pessoas que trabalham com gerontologia e mesmo as ciências sociais são sempre muito idealistas. Eles sonham... Eu não sei se eu sonho muito, não. Não estou dizendo você, porque você trabalha com a realidade. Você já está lá. Mas o novo, depois eu vou agora ser assistente social. Eu vou resolver a história do mundo, não vai resolver. Isso é normal, porque até o psicólogo, na minha área, a gente todos nós sempre vivemos sonha um pouco de sonho, né? Mas acho que mesmo com a realidade difícil que a gente vive, a gente consegue fazer muita coisa. Mas os hospitais, as pessoas já têm essa consciência da importância do papel do assistente social? Sim, tem. Eu acho porque antigamente a coisa já era... Não tinha nem do psicólogo também, mas do o assistente social, ele é uma pessoa que ele domina alguns assuntos que os outros não dominam, né? Então, a gente precisa de alguém para mediar. Porque tem que ter uma visão mais geral. Tem que ter uma visão mais ampla. Mais ampla. De direitos. Então, o pessoal fala, Naira parece advogado. Eu tenho que saber lei, eu leio, eu estudo, eu tenho que saber se aquele caminho está certo ou está errado. Né? Como é que eu oriento? Às vezes você vê, esses dias mesmo, uma idosa falando, eu vou contratar um advogado para isso. Eu falei, não, a senhora não precisa de advogado para isso, vai em tal lugar e tal. Então, eu acho que é uma pessoa que tem que ter uma visão muito ampla. Né? Não estou dizendo que todos têm, mas é o que se pretende. Certo. Mana, eu tenho aqui uns espelhinhos que eu vou passar para você, como eu passo para todas as pessoas, para me falar um pouquinho sobre si. Antes, só dizer para as pessoas que a ternura, minha cachorrinha, chegou dizendo que nós estamos com 21 graus em São Paulo. Certo? Vamos Ainda lá. Bem, cachorrinha, que está mais fresco. Que está mais fresco. Deu uma melhorada, né? Mana, eu vou ficar desenhando você enquanto você me fala um pouquinho... Do que eu escolhi aqui. Do que você escolheu. Vamos pegar algo aí, vamos lá. Não sei se é o que é. Liberdade. Liberdade. Como é que você lida com a liberdade? Você é livre? Eu acho que ser livre é
é um privilégio, né? Você fazer da sua vida o que você quer, na hora que você quer, como você quer, e é uma coisa que você conquista. Né? Então, às vezes eu fico pensando, nossa, eu moro sozinha, né? Como é bom, né? Eu posso chegar em casa e pôr o pijama às 7 da noite e não preciso fazer comida para ninguém. Se eu quiser comer, eu como. Se eu não quiser, eu desço e vou no restaurante, vou no shopping. E não só no sentido prático, mas liberdade no sentido de você saber o que você quer fazer, o que você quer produzir, que hora você quer fazer isso. Eu acho que liberdade é fundamental. Entendo liberdade como E você um tem direito. liberdade profissionalmente? Tem. Ou você, Eu acho que eu já atingi você... esse patamar. Há muito tempo eu acho que eu já atingi esse patamar de ter a liberdade de produzir e fazer aquilo que eu acho melhor. Existe censura no seu trabalho? Não. Não? Você não sente Eu não censurada? sinto isso. Não. Aliás, eu me sinto extremamente acolhida e privilegiada pelo espaço que eu trabalho. E as pessoas estão começando agora? Elas têm essa liberdade? É dado? Acho que não tanto, porque elas estão em formação. Né? Então, elas têm... Estou falando dos que estão em formação. Acho que o nosso papel é mostrar para eles aquilo que é o melhor, aquilo que é o pior, mas sempre deixando que eles possam escolher. Vocês têm apoio do sindicato? Tem... Sim. Vocês têm um... Não é? E tem regulamentação e tudo. E outra coisa, horário de trabalho. Sim. Você está contente com o seu... Sim, eu tenho uma carga horária de 6 horas, né? É uma política nova, há alguns anos já, que o serviço social faz só 6 horas. As universidades, algumas não aceitaram isso, mas fizeram um trabalho de flexibilização, então a gente faz 6 horas de trabalho. Na universidade, né? Depois eu tenho essas outras tarefas todas, que é trabalhar na SBGG e tudo mais. E dou muitas aulas fora da universidade, mas a minha carga horária na universidade é 6 horas. O que você gostaria de mudar na sua profissão? Na minha profissão... O que você acha que poderia melhorar para o assistente social? Eu não falo por mim, porque a minha carreira está muito consolidada há muitos anos, mas eu acho que a formação hoje ela mudou muito. Ela não é nada da formação que eu tive. Eu tenho a sensação que as meninas saem da faculdade, não estou generalizando, mas a maioria sai da faculdade ainda com muito pouca noção de realidade. Sabe? Então, a hora que você acorda, que você põe o pé no chão, que você vai ver que aquilo, tudo que você aprendeu na faculdade, você tem que ajustar, é algo que você precisa trabalhar muito mais. Então, acho que as faculdades poderiam mexer um pouco mais no currículo e trazer para a vida real o conteúdo das faculdades, de serviço social especificamente. E a internet melhorou isso? Não, acho que não. Eu questiono muito porque a internet você tem que saber escolher o que você está vendo, né? Nem tudo que está ali é algo que vai te ajudar ou pode até te atrapalhar muito na vida, né? Não acho que ajudou, não. Talvez uma busca, se você fizer uma busca adequada e tal, mas a internet, essa que é dada, que é exposta, não sei se ajudou tanto. Ou atrapalhou? Ou atrapalhou, não sei. Como está esse tratamento à distância? Existe isso? Você já trabalha? A gente trabalhou um pouco nisso na época da pandemia. E né? agora? Agora a gente não faz a não ser consultas, orientações. Olha, troca o remédio, o médico pode dizer, ou você acerta alguma coisa com a família, mas a gente, na universidade, não faz telemedicina e as pessoas como a gente não têm fazia. Internet, a população Até tem, carente. viu, mano? Eu vou tem? te falar que a gente tem um celular que a gente ganhou dos residentes e a gente tem um WhatsApp, a gente chama de Padinho, que o nosso programa chama Padio. Então a gente chama o celular de Padinho e a gente se comunica com as famílias. E as pessoas têm celular? Carente mesmo? Tem celular? Pode não ter outra coisa, mas não temos nenhum paciente no programa que não tenha um celular. Incrível, né? E eles mandam pelo WhatsApp e as meninas que são mais tecnológicas do que eu veem no computador. E eu falo, que tanto vocês estão no computador? Ai, nós estamos vendo no WhatsApp. Elas E respondem vocês por ali. trabalham também pelo WhatsApp? Pelo esse WhatsApp? Não, a gente só troca pequenas informações. Por exemplo, a paciente fala, olha, a família fala, olha, dona fulana teve febre à noite. Aí a gente pega aquela informação, entra em contato, orienta e tudo mais. Porque os médicos já estão dando consulta. Mas online. lá não, lá porque acho que a gente tem população muito... são pessoas mais debilitadas e tal. A gente dá orientações. Se a gente entende que são orientações que podem ser dadas ali, mas qualquer intercorrência a gente vai até a casa. Certo. Agora, moram longe, vocês têm apoio financeiro? Nós temos a região Como é isso? Regionalizada, a gente atende só até 8 quilômetros da faculdade. Tá, isso é muito importante. É claro, eu estava pensando... todo serviço tem que ter regionalização, senão você pensa, você trabalha na Vila Clementina, uma pessoa na Moca, você só vai um no dia. Certo. Né? Poxa, que bom. Eu sou muito apaixonada pelo meu programa.
eu sou muito suspeita, porque eu sou muito apaixonada pelo PAD. Quando eu entrei na Unifesp, o PAD tinha 3 pacientes. E nós já atendemos, hoje eu estava atualizando os dados, nós já atendemos mais de 460. Porque a gente tem paciente que fica com a gente 10 anos, ele fica até morrer. Então, não é uma coisa que você vai rodando o paciente. Existem pacientes e famílias que recusam o assistente social? Não, ou é raro? Nunca tive. Eu nunca passei por isso. Poxa, que interessante, não é? Nunca passei. Agora, por que não é, eu suponho, não é tão divulgado esse trabalho do assistente social? Eu não acho que é tão divulgado. É sim, mano. Todo mundo sabe quem é o que faz o assistente social. Pelo menos pressupõe-se que saiba, né? É porque a maioria de nós está inserido no serviço público. Então, não divulga, né? Claro, eu não vejo uma divulgação tão grande do trabalho que é tão importante. Não sei também dizer por quê. Você acha que é Não sinto isso, que se é ou não. Eu nunca parei para pensar nisso. Porque eu ouço tanta... Talvez porque eu estou no meio, né? Eu acho que... Aí você está no meio, você... Mas eu não sei dizer se é tão... Porque se é um trabalho tão importante, merecia uma divulgação mas maior. Talvez eu ache que é culpa da gente, dos assistentes sociais, sabe? Acho que a gente se enfia muito ali no mundinho do seu local de trabalho e não sai. Né? Então, isso que eu faço de ir para cá, para lá, de estar na sociedade de geriatria, como várias colegas estão, não é a coisa mais comum. As pessoas, às vezes, ficam meio que interiorizadas, se é esse o termo, ali no seu local de trabalho. Acho que isso ajuda de uma maneira negativa a não divulgação. Certo. Mana, pegue outro espelhinho aqui. Depressão. E não sei o que é. Não sabe o que é. Agora, você encontra pessoas... Eu nunca tive, mas encontro. Os idosos têm muita depressão. Como é a depressão para os idosos? É uma doença, é um diagnóstico bastante comum na população idosa. É um dos mais comuns, uma das doenças mais comuns na população idosa. É muito, muito, muito comum lidar. E tem aquela depressão que a gente chama refratária, que não cura com remédio, né? Troca de remédio, vai remédio, troca de remédio. Então, é uma das coisas mais comuns na população idosa. Às vezes, você vê que a pessoa ela sucumbe na própria depressão. Ela morre em função da depressão, porque ela para de se alimentar, ela não quer sair de casa, ela não quer andar, então ela morre em função do quadro depressivo que a... E o que é que vocês fazem quando se depara com o idoso depressivo? Eu especificamente nada, porque é um diagnóstico, né? Então, os médicos tratam com medicamento, no caso dos nossos pacientes, com medicamento. Quando é um idoso que não é como o nosso, que a gente trabalha no domicílio, mas o idoso do ambulatório, a gente indica terapia, tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico. Né? É um suporte. E os idosos têm resistência ou aceitam bem esse tratamento? O tratamento em geral? Aceitam, de maneira geral aceitam, mas se é um idoso já muito idoso, às vezes tem a dificuldade do medicamento, dar algum efeito colateral, fazer bem. Porque os idosos geralmente não gostam de se cuidar, né? Não. Em termos dos homens, principalmente. Os homens vão menos ao médico do que as mulheres, mas terminam se cuidando sim. E a depressão é uma coisa que incomoda muito a pessoa, né? Ela está vendo que ela está se entregando e não reage. Então, às vezes, aquilo em algum momento salta para que ela cuide. E a família chama a atenção da gente para isso. Certo. Outra? Vou pegar a primeirinha aqui. Amor. Amor, acho que é tudo na vida, né? Eu acho que o amor é a base. E aí não estou falando de amor romântico, de amor de todas as formas, né? Amor pelo outro, amor pela sua profissão, amor pelo que você faz. Eu acho que isso é uma característica minha, é o amor pelo que eu faço, amor pelo seu vizinho, por uma criança, amor de maneira geral. Acho que o amor é tudo. E você escolheu essa profissão por amor, lógico? Não sei dizer se naquela era eu tinha essa noção. Porque aí você tinha 22 anos de idade, né? Não sei dizer. Hoje, se me perguntarem se você faria tudo de novo, eu faria tudo de novo. Mas hoje eu tenho essa consciência. Eu não sei se aos 22 anos eu tinha essa consciência. Você teria a mesma profissão? Teria. Talvez fizesse uma outra coisa junto. Eu brinco que eu adoraria fazer gastronomia. Mas na minha época não existia isso. Mas também não sei se eu faria na época. Então, quando eu escolhi serviço social, talvez eu não tivesse essa dimensão. A gente não tem com 22 anos de idade... Não, 23 foi quando eu me formei, né? Então, com 19 anos de idade, você não tem noção do que é a sua profissão, o que vai ser. Não tem. Não tem noção. Se disser que tem, é
mentira. Então, eu fui me achando na profissão. Eu me lembro que no primeiro ano da faculdade, eu fiz PUC, o primeiro ano era básico, então tinha alunos de todas as áreas na classe, era meio que uma triagem. E eu tinha uma colega, uma japonesinha, uma graça de menina. No meio do curso, ela falou, eu não quero mais, eu não vou ser assistente social. Ela saiu para ser dentista. Ela não se identificou. Né? Aquele 1 ano, ela acabou e pulou para outra área. Então, eu acho que a gente vai conquistando dentro de você, acho que vai crescendo. Eu não sei, eu sou extremamente realizada. Talvez, hoje eu digo que eu amo o que eu faço, mas eu não sei se quando eu entrei na faculdade ou quando eu me formei aos 23... Porque quando a gente é jovem, não sabe muita coisa. Não sabe muita coisa. Né? A gente tem sonhos. Talvez hoje os jovens tenham mais noção por conta das redes sociais e que tudo é mais visível, né? Mas eu não sei dizer se eu comecei por amor, eu acho que não. Eu comecei porque era um assunto que me interessava e eu tive contato com algumas assistentes sociais antes de trabalhar, antes de entrar na faculdade e gostei. Aí passei para frente, fui embora. Vamos tirar outro espelhinho. Felicidade. Está tudo muito parecido aqui. Você é feliz? Muito feliz. Outro dia, a minha médica perguntou, você é feliz? Falei, sou. Muito feliz. Eu tenho tudo que eu quero. Agradeço muito a Deus, porque passei por muitos revés na vida, mas não tenho nada para me queixar, nada para questionar de Deus, por que foi assim ou não foi. Tudo que aconteceu é o que tinha que acontecer. E eu sou feliz, sou bem feliz. Tirei você quase toda. Medo. Medo. Do que eu tenho medo? Do que você tem medo? Você vai rir. Eu tenho medo de polícia, morro de medo igual ao nosso pai. Quando eu herdei isso, quando eu vejo um policial, eu fico morrendo de medo, parece que ele vai me prender. É um medo muito engraçado. Outro dia, um amigo meu falou, eu também tenho. Eu falei, que Mas bom. É policial fardado, né? É, o policial que olha para mim e vem com o revólver perto de mim. Eu morro de medo de polícia e tenho medo de ficar doente e dar trabalho para os outros. É porque você vê isso. Eu vejo você isso. lida com isso o tempo todo. Isso. Eu tive a experiência de ter Covid e, graças a Deus, foi uma experiência muito positiva, porque eu fui muito cuidada. Mas, se não fosse, acho que eu teria ficado muito mal, esse medo estaria melhor, né? Mas a sua Covid foi muito forte. Foi muito Você grave. foi entubada. Não cheguei a não ser chegou entubada, a ser entubada? mas fiquei muito grave no hospital, mas eu fui muito cuidada. Então, eu acho que esse meu medo não tem muito sentido. E o medo de polícia, o que eu vou fazer, né? Só não aprontar nada para não ser presa. Não, a polícia... Outro dia, uma amiga minha falou, uma aluna, mas, por que você tem medo de polícia? Eu falei, porque pode inventar alguma coisa, pode fazer alguma coisa, eu tenho medo. Não... Porque eles têm um poder de... eles têm algum poder. Eu herdei isso do meu pai, que também tinha. Você só está me tirando a ordem. Vamos toda só... Profissão, já falei da minha profissão. O que eu fui. Você recomendaria as pessoas hoje a terem... Eu acho que quem tem vontade de fazer alguma coisa... pelo outro, de ajudar na promoção dos direitos, de escolher uma área específica dentro do serviço social. Eu acho que é uma profissão muito boa, muito bonita. Eu sou realizada, então. E a última? Um sonho, o que eu sonho hoje? Já sonhei em morar nos Estados Unidos, já não tenho mais esse sonho, prefiro ir todo ano passear. O que será que eu sonho, meu Deus? Eu sonho em, a hora que eu aposentar, trabalhar com o que eu gosto também de fazer, que é scrapbook, que é trabalho com papel. E o sonho é viver bem a minha vida. Você pensa em se aposentar? Eu penso em me aposentar. Talvez no fim do ano que vem, por aí. Porque eu acho que você tem outras coisas para viver. Né? Se bem que você trabalhar não me priva de nada. Mas é que eu sou muito alcoólica, assim, eu trabalho demais. E se eu não aposentar, eu vou continuar trabalhando demais. Então, e você pretende se aposentar quando? Não sei, talvez o ano que vem. Já? Sim, já passou muito tempo do meu tempo. Porque antigamente você falava que não queria se aposentar. Não queria, mas você agora... Você sempre falou isso. Mas eu também não sei se eu quero. Mas chega uma hora que acho que você quer fazer outras coisas, né? Ter liberdade. A liberdade que eu não tenho, por exemplo, de acordar às 10 da manhã. Nem sei se eu vou fazer isso, mas viajar e ficar mais tempo fora. São essas coisas que o teu compromisso com o trabalho impede, né? Certo. Pode colocar a lâmpada aí, meu querido? Jogar a nossa lâmpada? Essa aqui é a lâmpada do Aladim, a gente supõe, e você pode fazer um pedido para o universo. O que você gostaria de pedir para Deus? O que você gostaria de pedir? Para Deus? Para Deus.
Eu acho que muita saúde. Porque se eu sou coerente, né? Se eu tenho medo de ficar doente e dar trabalho para os outros, é muita saúde. É só o que eu peço. Só o que eu espero, é isso. E você acha que o mundo está doente? O mundo, acho que as pessoas estão muito irracíveis, estão muito... E todo mundo põe a culpa na pandemia, tudo foi a pandemia, mas eu acho que não é. As pessoas estão mais sofridas. Eu não sei direito. O mundo está doente. Você vê, não é esperado que século XXI tivesse 3 polos de guerra espalhados no mundo. Não justifica isso, gente. Né? Não tem como. E se bobear, aparece outro aqui e ali. Então, acho que o mundo está doente. O que fazer para que esse mundo melhore? Ah, não sei. Essa é uma pergunta de $1 milhão. Acho que se cada um de nós fizer um pouco, talvez... O que você acha que você pode fazer para melhorar o mundo? Eu acho que fazer o bem, né? Ser honesto naquilo que você faz, ser determinado. Eu acho que não enganar ninguém, não minimizar a capacidade, a potencialidade das pessoas. Acho que é isso. Saber lidar com o outro da maneira mais adequada. Você acha que o mundo melhorou, piorou? Como está isso? Depois da pandemia? Não, o mundo em geral. O mundo está melhor? Eu acho que a gente está passando por várias fases, né? Eu li um livro muito interessante que eu recomendo para muita gente, que é um livro, recomendo para você também, é um livrinho bem pequenininho, do Edgar Morin, onde ele chama, o livro se chama É Hora de Mudarmos de Via, as lições do coronavírus. Então, ele termina falando algo mais ou menos assim, eu não lembro se é exatamente isso, mas que o mundo deve dar, que as pessoas devem dar lugar à perspectiva de um mundo melhor como é que ele fala? Viver um mundo de maneira melhor. Ou seja, resumindo, o livro dele fala que a gente, após a pandemia, é esperado que a gente mudasse para melhor, né? Que a gente se viu unido, o mundo todo estava vivendo o mesmo problema. Né? Era um problema generalizado, era uma carência universal, que talvez isso desse algum input para a gente melhorar. As pessoas tinham ilusão de que o mundo ia melhorar com a pandemia. Esse livro dele deixa isso muito interessante. Eu não lembrei agora a frase certinha dele. As pessoas não mudam, não vai ser uma pandemia que vai mudar o interior das pessoas. Eu acho que a pandemia trouxe uma revelação, o melhor e o pior das pessoas. O melhor e o pior das pessoas. Não é que eu revelou, mas não... Eu era bem boazinha, fiquei ruim. Eu era ruim e fiquei boa. Não. Eu revelei aquilo que eu sou. Eu acho que é isso que a pandemia trouxe. E como foi esse período da pandemia para você? Eu fiquei em casa, né, por conta da... Você ficou mal com a pandemia? Não. Não? A não ser a minha doença. Eu tenho até um pouco de vergonha de contar, porque eu vejo as pessoas... eu pirei. Porque muita gente ficou mal, entrou em depressão. Eu vou falar bem a verdade, eu tenho que ser sincera. Outro dia eu estava pensando nisso. Eu continuei trabalhando de casa, no que dava para eu fazer, porque eu não podia visitar as famílias, mas eu orientava os alunos que estavam trabalhando. Então, eu fazia as reuniões de casa. Quando elas iam discutir o caso, eu discutia com elas. As aulas continuaram? As aulas online. Online? Aula online. E, por exemplo, a gente tem um ambulatório para cuidador, né? Para quem cuida dos idosos. O idoso que cuida do idoso. Quando elas iam discutir o caso, elas me punham no celular, eu discutia com elas. Então, eu tinha uma rotina bem estabelecida. Eu fazia meu pilates em casa, eu tinha os horários das reuniões, eu seguia. Então, sinceramente falando, claro, era muito triste ver tudo aquilo acontecendo, mas não era não vou dizer que eu pirei, fiquei mal, deprimida, não. Eu só foi muito ruim a doença, né? Ter ficado doente e logo depois da doença a recuperação. Aí sim. Mana, eu acabei de fazer o seu desenho registrando o seu mergulho no espelho, certo? Muito bem, fiquei bonitinha. Fiquei bem mais jovem, mas estou bonitinha. Não, você é jovem, nós somos muito jovens. Mana, muito obrigado, foi ótimo. Obrigada a você. De receber aqui, eu não podia. O mergulhando no espelho eu tinha que trazer minha irmã. Não trouxe, para dizer a verdade, minha irmã lá no primeiro, segundo e terceiro, porque senão ia ter um registro muito familiar. Ele está fazendo mergulhando no espelho por causa da família. Não. Eu faço mergulhando no espelho porque eu trago amigos, pessoas que eu amo e minha irmã que eu amo, que é da minha família. Certo? Um detalhe, gente, eu vivo esquecendo isso, é impressionante. Ainda bem que eu coloquei aqui no espelhinho. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, certo? Para a gente continuar junto no Mergulhando no Espelho. Um abração, um beijo no coração de vocês
e até breve. Falou? Tchau.